Olá, bem-vindos ao canal Terapias Holísticas. Eu me chamo Silvana Romani e confesso a vocês que está fresquinho. São 3:30 da manhã, já faz um tempo que estou acordada e na verdade acordei com o barulho do tempo, né? Com trovoados e relâmpagos, um pouquinho de vento. E quando a gente vive certas situações, a gente acaba ativando memórias antigas, né? E eu pensei, por que não fazer uma reflexão sobre isso? E me veio memórias, né, de quando eu era criança, quando o tempo estava assim, relâmpagos, trovoadas, tempo para chuva ou temporais. A gente corria a cobrir espelhos, né? Guarda tesoura, cobre espelho. Então era um monte de crenças, né? Que já veio lá de bisavó, tataravó, avó, vem vindo para a mãe e chega até a gente e a gente ia passando para os filhos, né? Agora estamos numa geração, numa época de muita expansão de consciência, já não é mais como era uma vez, que a gente tinha medo de tudo, né? Quaresma era uma loucura, né? A gente nem ligava o rádio na época. E agora a gente vê pessoas da nossa idade, de 40 anos para mais, eles ficam recordando músicas antigas, né? A gente ativa aquelas memórias e a gente sente saudade. E muitos até falam, essa foi a última geração, né? Antes da internet, do celular aí, que a gente realmente teve uma infância, né, bacana, que todo mundo brincava na chuva, corria, jogava bola, jogava peteca, fazia todas aquelas coisas assim, era de acordo, né, com o que a gente tinha, com o que a gente tinha acesso. Na minha época de criança a gente não tinha nem luz, né, não tinha televisão, depois veio a televisão, a gente colocava aquele papel colorido para ver os artistas lá da novela, né, mais colorido, e como foi evoluindo o tempo, né? E hoje a gente tem belas recordações do nosso passado, da nossa infância. A gente viveu com certas limitações, mas eu sempre digo para minha mãe e meu pai, às vezes eles até comentam, a gente não tinha isso, não tinha aquilo, mas foi uma infância muito feliz e a gente só tem a agradecer, né? Então quem é da minha idade aí, dos 40 para cima, já vai lembrar, né? Ouvindo esse áudio já vai ativar as memórias também. Então a gente tinha muitas crenças, né? Crenças que veio passando lá de tataravó para bisavó, e de ancestrais, na verdade, né? E porque muita coisa já vem, né, ali no nosso DNA, a gente já nasce com aquelas crenças, aí a família vive naquele meio e a gente cresce acreditando em coisas que hoje a gente percebe que não faziam tanto sentido, né? Mas que a gente teve muitos momentos felizes, né? Então, o que é uma crença? Uma crença é aquilo que foi dito e a gente acreditou como verdade, né? Então, época de quaresma, a gente nem saía de casa, não se ligava ao rádio, não falava alto, não dizia nome, né? E então foi mudando, foi evoluindo. Hoje as pessoas já não têm mais aquele medo, né? Aquela pressão sobre quaresma. E hoje, por exemplo, né, com essa chuva aí, relâmpagos e trovoadas, a gente ficava escondido, né? Se possível, até embaixo da cama, de medo que tinha do tempo. E a chuva é uma energia tão maravilhosa, tão boa, né? Então, é bom a gente saber disso, é bom a gente curtir isso e pensar que não é tarde pra gente viver as coisas boas, né? Muitas pessoas já vão tendo um amadurecimento ali, vão pensando, já tô ficando velho. Não, a gente tem muito para viver ainda, né? A gente agora tem uma melhor compreensão. E esta é a época em que está nos dando a liberdade de expandir muito a nossa consciência. Até um tempo atrás a gente tinha muitas limitações, né?
Hoje está aí exposto na internet para quem quiser ouvir, ver, né? Ter um conhecimento sobre como funcionam as leis do universo, quem somos nós, como a gente funciona, como o nosso corpo funciona, como as energias funcionam, como a gente consegue ter uma coordenação sobre elas, sobre a nossa vida, né? Então, ainda existem muitas pessoas que levam a vida mais aleatoriamente, assim, mais naquele programa, né? Então, é importante saber, gente, que não somos apenas este corpo físico, e sim que temos uma memória, uma consciência que a gente pode usar a nosso favor. E a mente, mas muitas vezes, bom, o cérebro, ele é a parte física, né, da nossa inteligência. A mente, eu já digo assim, é a parte espiritual da nossa mente. A nossa mente é a parte espiritual do nosso cérebro. Então, às vezes, ela nos trai. Como a gente não tem o conhecimento de que você pode coordenar ela, treinar ela muitas vezes fica trazendo coisas e você fica vivendo aquele looping, sabe? Aquela vida, aquela rotina, ela fica trazendo aquelas memórias, às vezes, muitas vezes, memórias de dor, né? Então, assim, ó, é importante a gente saber que passado é pra gente trazer boas lembranças, né? O que não foram boas, entender como aprendizado, né? Na época, eu fiz isso ou deixei de fazer, mas era a consciência que eu tinha, né? Muitas pessoas culpam lá os pais porque não tinham, porque não deram, porque não instruíram, mas cada um no seu tempo, na sua limitação, né? Com o conhecimento que tinha. Então, a terapia, por exemplo, ela vem para expandir esta parte da nossa consciência, nos auxiliando a ter compreensão lá do nosso passado, né? Muitas pessoas sentem muito medo, né? Tem preocupações com o futuro, que daí gera uma ansiedade, ficam ali, faz uma coisa, chega lá, lembra que tem outra para fazer, então volta, começa, vai para outro lugar. Então, e fica preocupado ali com o futuro, com contas, com coisas para pagar, e acaba deixando, né, de viver o momento presente. Então, o passado é importante para a gente trazer as boas lembranças, né, as boas memórias. E eu, com esse tempo de chuva, acabei recordando, né, minha infância e me senti muito feliz. A gente viveu muita coisa boa, muita coisa boa. Então, quando a gente encontra os pais, né, a gente vai comentando e vai relembrando e sente saudade e sente felicidade e gratidão, né? Então, o nosso desejo hoje é que os nossos filhos lá para frente, quando tiverem a nossa idade, que eles tenham essas boas recordações também, né? Então, vamos ter um pouco mais de consciência. Agora a gente tem acesso, né, a muitas informações que a gente não tinha quando criança. Então, falar um pouco para vocês sobre energia, né? Fiz um cafezinho aqui. O nosso corpo é feito de energia, né? Energia, frequência e vibração. Já temos muitos estudos comprovados cientificamente, a neurociência vem aí explicando isso. Então, mas ainda existem pessoas que não têm acesso a isso, né? Então, o que é energia? Energia é quando você direciona a tua atenção para alguma coisa, quando você foca naquilo, quando você põe muita atenção, sabe? Quando você, por exemplo, se você tá ali julgando uma pessoa, falando mal, sentindo aquela mágoa, aquela raiva, você tá desperdiçando a tua energia, que é uma coisa maravilhosa que você poderia usar para conseguir alguma coisa, para produzir alguma coisa. Você está desperdiçando, né? Olha o tempo. Eu amo esse barulho de trovoadas. Então, espero que não dê um susto aí em nós, né? Daqui a pouco dá um estourão, a gente acaba se assustando, mas
são consciências também, tá? Consciências que estão trabalhando lá em cima. Então, a gente às vezes acaba desperdiçando a nossa energia, a energia do nosso corpo, em função de alguma coisa que, né? Falando lá de alguma coisa, de alguém, julgando, criticando. Então, quando a gente poderia usar essa energia para alguma coisa do bem, né? Produzir alguma coisa. Então, falar para vocês que a gente tem a energia Yin e Yang, né? Que são energias opostas, mas complementares, tá? O Yin é a energia feminina, né? É mais noite, mais escuridão, preto, entende? É a energia que retém, ela retém a luz, tá? É a energia mais calma, aquela pessoa, quando você diz, aquela pessoa tá mais na energia Yin, mais apática, mais quieta no canto dela, ela tá mais naquela energia. E o Yang, que então a energia Yin é a energia feminina, tá? O Yang é a energia masculina, que é o branco, o claro, a expansão, né? A abertura para a luz, né? Então, são energias que elas se completam, né? Então, o Yang é a energia masculina. Muitas vezes a gente está em desequilíbrio, né? A gente está em desequilíbrio com essa energia e a gente ou tá mais Yin ou mais Yang, né? Yang é aquela pessoa que vai lá e faz, está sempre ativa, muito eufórica, muito, sabe? Vou fazer, vamos numa festa, vamos lá, tá sempre ativa. E o Yang é aquela pessoa mais calma, né? Mais reprimida, mais tímida. Mas o certo é a gente manter o equilíbrio, né? Porque todos nós temos essas duas energias. Então o certo é que a gente mantenha o equilíbrio, né? Para que as coisas fluam bem. É você ativar a tua energia Yin quando necessário, né? Um momento de reflexão, tô passando por algum problema. Então eu devo ficar ali, né? Vou fazer uma meditaçãozinha, ou vou ficar quietinho no canto, vou pensar, vou sentir a natureza, vou pôr ali os pés no chão, vou ficar mais em mim, né? Então você está ativando mais energia Yang, Yin. Então às vezes é preciso você dar uma paradinha ali, você está muito eufórico, trabalhando demais, correndo demais, pressão demais. É importante você dar uma ativadinha ali na tua energia aí e ficar, não, vou dar uma paradinha aí. Sabe que o corpo fala com a gente, né? Então, às vezes as pessoas, quando elas estão cansadas demais, estressadas demais, trabalham demais, daqui a pouco dá um negócio ali, elas ficam doentes, né? Por exemplo, acontece alguma coisa para que elas deem uma parada, tá? O nosso corpo, ele é muito inteligente, então ele tenta manter o equilíbrio, né? Então acontece alguma coisa para que você dê uma parada ali para descansar, né? E a pessoa tem que ter uma noção para manter o equilíbrio, né? Quando eu preciso fazer alguma coisa, eu posso, como dizer assim, né, ativar, chamar, reativar essa energia Yang, né? Eu tenho que ir lá e fazer, eu vou lá e faço, né? Então, de manhã acordei aquela preguiça, queria ficar dormindo lá até as 8, não, bora lá, vamos levantar, vamos trabalhar. Então você ativa aquela energia Yang e você pode fazer isso, tá? Então muitas vezes a gente, por falta de, né, um pouco de conhecimento, a gente deixa de fazer alguma coisa, você fica lá naquela preguiça, mas você talvez não saiba que você pode reativar aquela energia e dizer, não, eu tenho que fazer, eu vou lá e vou fazer, né? E às vezes você tem que dar uma parada, né? Então são energias opostas, mas que elas se completam, tá? Todos nós temos no nosso corpo esta energia, Yin e Yang. A mais passiva, Yin, e mais ativa, Yang.
A gente tem que manter o equilíbrio para que as coisas fluam. Você saiba o momento de você dar uma parada, você saiba o momento que você tem que seguir, né? Olha, a chuva aumentou, o barulho tá bem intenso agora. Então, isso é um pouquinho sobre energia, né? A energia Yin e Yang, que são polos opostos, mas que eles se atraem, eles se completam, né? Então, existe também, no caso de relacionamentos, que dizem, né, as energias opostas se atraem. Então, se uma pessoa é mais yin e a outra é mais yang, às vezes, geralmente, né, os relacionamentos dão certo porque elas precisam se completar. Aquelas pessoas que não têm o equilíbrio, vamos dizer assim, elas não têm o equilíbrio entre uma energia e outra, elas se sentem atraídas, né, por aquela pessoa que tem a energia oposta, né? Por exemplo, se um homem é mais calmo, ele é atraído por aquela mulher mais impulsiva, mais determinada, mais feliz, mais alegre. Eles se completam e vice-versa, né? Mas quem consegue já ter o domínio, né, entre as duas energias é uma pessoa que pode tranquilamente viver bem sozinha, porque ela mantém o equilíbrio, né? Ela sabe a dosagem mais ou menos, né? Então, tudo tem os dois lados, né, gente? Tudo tem o lado oposto, né? Eu sempre digo, a moeda tem dois lados. Quando você tem um pouquinho de conhecimento, você já pensa assim, quando você vê uma situação, você pensa, e o outro lado? Qual é o outro lado da moeda? Qual é a outra versão da história, né? A gente sempre analisa, né? Você tem uma consciência para analisar a situação, não sair falando assim de qualquer maneira, né? Então, no caso de relacionamentos, os opostos se atraem neste sentido, tá? Mas também eles são atraídos pelas mesmas energias de serem quem eles são. Por exemplo, assim, os iguais se atraem. Você vê que tudo tem os dois lados, né? Os opostos se atraem pela energia deles, mas os iguais se atraem pela pessoa que eles são, tá? Como dizia assim, eu vim nesta família, lá em casa todo mundo é assim, todo mundo é assado, sou diferente. Não, ninguém erra de lugar, tá? A gente escolhe a família que a gente quer viver essa experiência, os nossos pais aceitam, a gente escolhe, porque a gente quer viver uma experiência, né? Olhando um pouquinho para o lado espiritual. E a gente vem pela mesma vibração, pela mesma energia que a gente tem com eles. Então, a gente vem ali para fazer um trabalho juntos. Então, somos iguais. Somos iguais. E a gente vai se melhorando aos pouquinhos, vai ajudando um ao outro, para todos fazer um caminho mais leve, né? Então, assim, claro, aprendendo também, né, que temos que respeitar, né, honrar pai e mãe. Às vezes as pessoas não têm muita compreensão, mas olha, eu já tô mudando aí um pouquinho de assunto, mas reflexão é isso aí, tá? Uma coisa vai puxando a outra. Honrar pai e mãe no sentido mais espiritual, eu já digo, você permitir, né, que eles sejam quem eles querem, quem eles têm que ser aqui. Você auxilia, você ensina, você explica como eles nos ensinaram quando a gente era criança. A gente tendo um pouquinho de conhecimento diferente agora, você chega e né, o certo seria assim, vamos tentar, não, você vai, você não vai. A nossa parte é respeitar pai e mãe, tá? Respeitar pai e mãe, deixar que eles sigam o caminho deles conforme a consciência que eles têm, né? Não querer assumir o papel de mãe, não querer assumir o papel de pai. Eu sou mãe da minha mãe. Quando que eu assumo esse papel? Quando eu começo, mãe, a senhora tem que fazer assim, mãe, a senhora tem que fazer assado.
né? Mãe, a senhora não entende, a senhora não obedece, a senhora não faz, né? Eles já têm mais uma idade, então eles começam a ter um pouco de dificuldade e a gente fica ali em cima, não, porque a senhora tem que, porque a senhora tem que, porque a senhora tem que, né? Eu falo porque eu também já vivi essa experiência, mas pouquinho mais de conhecimento a gente vai tendo essa compreensão de que a gente tem que libertar, né, as pessoas que estão ao nosso redor e deixar que eles façam o caminho deles, né? Sempre a gente auxiliando quando necessário, mas que seja feita a vontade de cada um, né? Às vezes eles não têm aquela compreensão de muitas coisas que a gente tenta impor para eles, mas a nossa parte é dar amor para eles e companhia, né? Dar esse apoio e com muita gratidão, né? Porque eles nos deram permissão para estar aqui, né? Vivendo essa experiência. Então, honrar pai e mãe é permitir que eles sejam quem eles querem ser. Você honra teu pai quando você prospera, né? Quando ele vê que você, vamos dizer assim, é uma pessoa que cresceu, uma pessoa que melhorou, uma pessoa que deu certo. Meu filho está bem, né? Então, eles se sentem felizes, né? Então, essa parte de honrar pai e mãe, né? Procurar se dar bem, respeitar, né? Sabendo que a nossa mãe significa prosperidade na nossa vida, né? O pai significa abundância, né? Na nossa vida. Então, sempre é importante pedir a bênção dos pais, né? Aproveita o tempo que a gente tá junto, ficar mais tempo com eles. Agora, aos pais novos, né? Que estão aí com seus filhos crescendo, né? E aos que ainda hão de vir, importante um pouquinho de esclarecimento para essa parte também, para eles saberem direcionar os filhos dele, né? Na nossa época atrás a gente não tinha muita conversa, né? Era mais a gente apanhava do pai e da mãe, né? Quando fazíamos arte e quando não obedecia, não se tinha conversa, né? Hoje em dia a gente tem conversa com os filhos, né? Então, aos pais que estão iniciando nessa caminhada, gostaria de explicar um pouquinho assim para eles o seguinte, que dos 0 aos 7 anos de idade é onde a gente coloca um programa, vamos dizer, né, entre aspas, na mente dos nossos filhos de como eles devem direcionar, como deve ser a vida deles, né? Não pôr aquelas crenças que a gente teve quando era criança, né? Você não pode isso, você não tem isso, né? A crença sobre o dinheiro, o dinheiro é sujo, os ricos não vão para o céu. Se não tiver uma faculdade, não casar com uma pessoa rica, não vai ter dinheiro. Os homens não prestam. Deus castiga. Então, tem muita coisa que a gente cresceu acreditando, né? Uma crença que foi imposta. Os pais novos de hoje em dia que estão iniciando essa caminhada, eles já têm esse conhecimento de que não é essa a verdade, né? Somos todos filhos do Criador, somos herdeiros, tá? Somos herdeiros. Então, Deus deu tudo para nós e deu com muito amor. Cabe a cada um buscar, cada um fazer sua parte, né? Ele disse, eu já dei tudo para vocês, mas eu dei o livre-arbítrio, né? O poder de escolha, o que você escolhe. Então, às vezes, a falta de conhecimento nossa, a gente acaba escolhendo, né? Algumas coisas erradas e acreditando naquilo, né? A gente cresceu achando que não merecia, que não podia, que não era certo, e um monte de coisa. Mas hoje em dia, com todas essas informações que a gente tem, né, da física quântica, da mecânica quântica, da neurociência, né, da espiritualidade, principalmente, meus gatos aqui querendo, Luna, querendo se estranhar, né, eu tenho 7 gatos,
7 é um número muito abençoado, tá? Já digo a vocês que a gente cresceu achando que o 7 era o número de azar, né? 7 é, se você pesquisar ali o 7, é a bondade de Deus, né? É um número muito maravilhoso. Então, a gente continuando, dos 0 aos 7 anos, a gente ensina nossos filhos como eles viverem, né? Quando a gente nasce, a gente é como um computador, um celular novo que a gente compra, a gente não sabe nada. Aí quando a gente compra o celular, a gente vai ali baixando os programas, né? Facebook, Instagram, TikTok, Google e tal, né? E o bebê, quando nasce, também é assim, ele sabe fazer a parte fisiológica só, né? Então, chorar de fome, ou de frio, ou com dor, ou que precisa fazer as necessidades dele. No mais, ele não sabe. Então, o pai e a mãe, o papel, né, deles é ir ensinando, né? Começa a ensinar ao bebê, né? Aqui é a mamãe, o papai, você é, né, o nome da criança. Então, a gente já nasce crescendo, sabendo, entendendo que a gente é fulano de tal. Então, você já cresce acreditando, você é isso, teu CPF é esse, tua família é assim, nós somos assim, nós somos bem-sucedidos ou não, nós somos uma família feliz ou não, a vida é leve ou não. A criança cresce sabendo disso e ela vai internalizando isso. Se eu cresço numa família que se considera pobre, desprovida, sofrida, doente, revoltada, a criança, o futuro dela vai ser esse, porque é imposto um programa, né? É como um programa que a gente coloca no celular, no computador. As crianças, quando elas nascem, elas não têm conhecimento de nada, então é o pai e a mãe que vão pondo o programa, né? E a criança cresce acreditando que ela é aquilo, né? Aí depois vem a escola, vem a religião, vem a sociedade, né? Então, tudo vai formando uma crença no que a pessoa vai viver, né, futuramente. Mas o importante é frisar de novo que estamos na era da expansão da consciência, né? Muita coisa está sendo permitida pela espiritualidade aí para a gente ter acesso, conhecimento, tá? Que a gente não é só esse corpo físico, que nós temos uma mente que a gente pode e deve usar a nosso favor. A gente só tem que aprender a treinar ela, ter conhecimento, ter clareza das coisas, saber como funcionam e como a gente pode fazer. Porque se a criança cresce achando que a vida é difícil, que tudo é uma luta, que as coisas não vêm com facilidade, que tem que sofrer, a vida dela não vai ser fácil, tá? A vida foi feita para ser leve. A gente tá aqui para experienciar todo tipo de sentimento, mas para ter conhecimento de como a gente pode mudar as coisas, tá? Para quem não sabe, o nosso cérebro tem neuroplasticidade, então a gente pode mudar. E o que é uma crença, gente? A crença também é como se fosse, né, um copo, uma xícara cheia de água, é a nossa mente. Você acredita naquilo, essa é a tua vida, tá ali. Né, tá cheia de coisas talvez mais negativas, né? Eu sou doente, eu sou pobre, eu sou miserável, a vida é difícil, nada dá certo, o relacionamento não dá certo, o emprego não dá certo, vivo mudando de emprego. Então aquele copo tá cheio de crenças negativas. Eu preciso esvaziar o copo para começar a encher ele de coisas novas, coisas boas.
eu posso sim trabalhar num lugar bacana, eu posso trabalhar com amor, com leveza, eu sou merecedor de ser amado, eu sou merecedor de ser próspero. Somos merecedores porque somos herdeiros do Pai, do Rei, do dono do universo. E muitas vezes a gente esquece de quem a gente é e vive assim, naquela limitação, tá? O conhecimento está aí aberto a todos. Para isso, precisamos esvaziar o nosso copo com aquelas coisas negativas e começar por coisas novas, dar a abertura para coisas novas. Um exemplo de como quando você não tem controle da tua mente, quando você não sabe usar, viu? O conhecimento, ele é muito bom porque ele é usado como uma ferramenta, tá? É uma ferramenta que você usa para você ter uma vida melhor, né? Uma vida mais leve. E conforme você vai aprendendo, você também vai compartilhando com os outros para que eles possam ter acesso e você ir ajudando, né? Porque o nosso papel aqui é compartilhar, é ajudar todo mundo. Então, a nossa mente às vezes ela traz memórias tristes, tá? E qual que é o programa, né? A gente tem um programa na nossa mente que você vive naquele looping, lembra que eu falei antes? Se você todo dia pensar, eu sou doente, ai, como eu sou um sofredor, a minha vida não é fácil, nada dá certo. Você todo dia, você vai repetindo isso vai se tornar um programa na tua mente e você vai viver naquele looping, tá? Porque somos co-criadores da nossa realidade. Deus é o criador, nós somos co-criadores. A gente cocria tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, que a gente coloca aquela emoção, como a gente vive a nossa energia, tá? Já falei alguma coisa sobre os chakras, né? Que temos 7 chakras que são os principais, são os magnos, que eles controlam o nosso corpo, a nossa vida, tá? Dependendo do que a gente tem aqui e aqui, tá? A gente dá uma base rapidinho aí, porque o nosso tempo já está estourando. Então, temos no topo da cabeça o nosso chakra coronário, tá? Que é a expansão com a espiritualidade aí com Deus, que é quem consegue, né? Que é muito raramente, geralmente a gente não chega ali, ninguém vive só ali, né? No caso, vivia, né? Jesus, Buda, outros ali, né? Então, você tem ali uma expansão da vida universal, né? Tem percepções e muita coisa sobre o universo, sobre tudo, sobre a sua vida, né? Desde de outras vidas passadas e outras coisas. Então, o chakra frontal, né, que é mais ou menos nessa região, né, no meio da sobrancelha, um pouquinho acima, que é o chakra onde você vive, né, passado, presente e futuro. Você vive ali, né, você usa o teu pensamento, a tua imaginação. O chakra laríngeo, tá, que é o chakra da garganta, é um chakra muito forte, que é onde você expulsa muita energia em pouco tempo, né, através da palavra, né? O poder da palavra já se ouve dizer, né? Quando você fala alguma coisa que você possa ajudar alguém ou a um bem, você está trabalhando no chakra, a parte elevada, né? Do raio mais elevado do chakra laríngeo, né? E também tem a parte que você deve se pronunciar, que você não deve guardar aquela mágoa, aquela dor, aquela tristeza. Importante que você tenha coragem e fale. Pode deixar alguém ali, a pessoa entendendo ou não, aquilo vai te ajudar. É importante a gente falar, a gente não reprimir as nossas dores, porque isso vai acarretando até uma depressão, tá? E depressão é uma coisa muito séria. Então, é através do chakra laríngeo. O chakra cardíaco, tá? É mais retiradinho para a esquerda, aqui bem em cima do nosso coração, né? Temos 2 chakras aqui, o paracardíaco e o cardíaco, mas no caso aqui, o que vamos falar agora, o mais importante é o cardíaco, né? Que ele é o ponto central, né? Cardíaco acima, chakras mais superiores, né? Mais elevados, e do cardíaco para baixo, os chakras inferiores, né, onde a gente mais permanece, né, aqui no nosso planeta Terra, de acordo com a energia, com a densidade que é, tá? Por isso é importante o conhecimento para a gente
e se melhorando, onde a gente guarda amor, não rancor, não ódio, não mágoa, tá, gente? Então, temos o chakra esplênico, né, que ele fica mais ou menos, é do lado esquerdo, em cima do baço ali, né, abaixo do baço ali, o chakra esplênico, né, ele faz a leitura das energias, tanto do alimento, né, como do ambiente, tá? Bem rapidinho, falando da densidade, né, dos alimentos, importante que para você manter uma energia mais equilibrada, que você coma menos carne, tá? Que a carne traz uma energia bem densa da dor do animal, tá? Então, mais para frente a gente pode conversar um pouco sobre isso. E esse chakra faz a leitura do ambiente, né? Quando você vai a algum lugar ali, você chega e sente, ai, tá pesado, ai, me deu dor de cabeça, ou uma náusea, uma cólica. Então, é o chakra que faz a leitura do ambiente. O chakra umbilical, tá? Ele é uns 2 dedos acima do umbigo, mais ou menos, não em cima do umbigo, acima do umbigo. É o chakra umbilical. Ele é o chakra das emoções, tá? Ali é onde você capta as emoções e você guarda as coisas, é onde a partir dali você trabalha, ele trabalha muito com o chakra básico, né? Onde a gente geralmente fica, mas a parte superior, os raios superiores do chakra umbilical, ele começa a te elevar, né? Para você ter um conhecimento, né? De descoberta de quem você é, de quem são os outros, e você começa a fazer um caminho ali de expansão, né? Na parte mais elevada do chakra. E também tem a parte mais inferior, que é das emoções, né? Ali você cria, é onde você cria as brigas, as confusões também. Então, tudo tem os 2 lados, né? Então, abaixo do umbigo, uns 2 dedos, um a mais, talvez 3 dedos, inicia o chakra básico, né? Que é na região genital. Ele é o chakra também na ponta da coluna, né? Na ponta da nossa coluna. Então, é toda essa região para baixo, é o chakra básico. Ele tem um tom mais avermelhado escuro, tá? É o chakra onde você está aqui, planeta Terra, onde você sente teu corpo, onde você pega as coisas, aonde você cria as coisas, aonde você materializa também os teus sonhos, aonde você faz a compra do seu carro, da sua casa, o seu trabalho, os seus relacionamentos, e você está mais neste chakra. Então, ele é o chakra da criação, né? Os raios mais elevados, e o raio mais inferior é o chakra também, ele faz a destruição. Mais tarde a gente pode conversar um pouco sobre isso. Tá bom, gente? Então, para não estender muito, eu quero agradecer vocês pela atenção e dizer que continua chovendo, né? O dia está incrível, né? Quando meu café até esfriou, porque eu começo a conversar e acabo esquecendo. Porque é uma coisa que eu amo fazer, tá? É estudar e compartilhar. Mas isso tudo é conhecimento que a gente vai adquirindo, né? Com o passar do tempo, de muito estudo, muita dedicação. Então, mantenha foco na coisa que você quer. Saiba que você é herdeiro, é filho do Criador, que você pode chegar lá, que você pode conseguir. Ai, mas eu tô ali cheio de dívidas e não tô conseguindo dar a volta, e como eu faço? Então, você está direcionando o teu pensamento, a tua energia para as dívidas, né? Para o lado negativo, você tem que direcionar para a solução, entendeu? Como eu posso fazer para melhorar a minha vida? Como eu posso fazer para pagar minhas dívidas? Como eu consigo mudar a minha história? Então, nunca foque no lado negativo, foque no lado positivo. Não é ter pensamento positivo, tá, gente? Pensamento positivo, ele te dá uma acalmada, mas é que nem uma passada de mão, tá? Ele não resolve. Resolve
pensamento, sentimento, ação, tá? Você só vai mudar a tua vida, você só vai conseguir quando você tiver ação, decisão, determinação, tá? Nada vem para quem fica deitado no sofá, assistindo TV o dia todo, Netflix e vivendo a vida assim, deixa a vida me levar, tá? Precisa ter uma clareza, um direcionamento, o que você quer, foco, atenção, energia, equilíbrio, tá bom, meus amores? Gratidão a todos aí pela companhia, e se você gostou, compartilha, tá? É bom que a gente possa ajudar mais pessoas. E curta, compartilhe, inscreva-se no canal pra gente ir continuando batendo esses papos, tá bom? Um grande beijo a todos.